Quero falar um pouco hoje sobre paternidade, sobre criação de filhos e sobre entendimento geracional acerca da volta de Jesus. Amém? Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, nos diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos ler junto comigo, amém? Está colocado aqui: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Feche seus olhos com a sua Bíblia aberta. Espírito da verdade, nós nos submetemos mais uma noite ao Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam, Deus, no convencimento humano, na persuasão, através de dinâmicas, Pai, mas nós confiamos na Tua palavra viva e eficaz, para transformar todo aquele que crê, para fazer de nova criatura, Pai, todo aquele que confessar esse nome, para ressuscitar todo aquele que está morto, para curar para todo aquele que está doente, para trazer vida aonde há morte. Nós cremos piamente na Tua palavra e cremos que o Senhor é suficiente. Cremos que a Tua palavra é suficiente. O Senhor há de sim levantar uma geração que ouve a Tua voz e pratica essa palavra. Fala conosco, pelas eternas misericórdias do Senhor. Fala conosco, Pai, essa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ser despertados pela direção que vem do trono, do céu sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, de maneira muito clara, Deus tem falado ao meu coração de uma geração que Ele quer restaurar nesses últimos dias. Uma geração que quer estabelecer um padrão bíblico, um padrão de vida nesses últimos dias. E eu tenho convicção que existe nesse tempo que vivemos, e nós como igreja local, um tempo de fertilidade diante de Deus. Um tempo de frutificação. Sabe, do mesma maneira, e eu estava aqui inclusive no louvor e orando, e Deus trouxe algo no meu coração, da mesma maneira que Deus encontrou no coração de Maria, e conseguiu colocar em Maria uma semente eterna, acerca de Jesus Cristo, e trazer Jesus para a terra. É como se o Espírito quisesse fertilizar eu e você nesses dias, está entendendo? Gerar dentro de nós uma vida que não é dessa terra, é uma vida que vem dos céus. Sabe, algo dos céus que vem tocar o meu coração e os seus, gerações que vêm dele, projetos que vêm dele. Sabe, Deus quer nos fertilizar com aquilo que vem do alto. Jesus quer ser estabelecido dessa terra, e Ele precisa de terras férteis. Ele precisa de corações que estejam abertos a manifestar a glória e o poder dele para esses últimos dias. E mais do que nunca nós temos que entender, eu já falei isso algumas vezes aqui, Deus, quando olha para mim e para você, Ele não vê simplesmente você. Ele enxerga através de mim e de você uma geração. Repete comigo, fala assim: o nosso Deus é um Deus geracional. Quando Deus olha para a minha vida, Ele vê o Pedro, Ele vê a Isabela, Ele vê os meus discípulos, Ele vê as pessoas que caminham, irmãos. E quão precioso é, irmãos, você entender esse princípio. Quão precioso é entender que você está aqui nessa cidade e que Deus quer gerar discípulos através da sua vida nesse lugar. Deus quer estabelecer filhos. Deus quer fazer com que você produza segundo a medida dEle, segundo a proporção dEle. Nós já passamos em algumas cidades, né? Entendendo o Evangelho, nós nos convertemos aqui em Goiânia, depois nós fomos para São Simão, depois nós fomos para Itumbiara, depois nós servimos ali Uberlândia, e hoje nós estamos aqui. Eu posso te falar que a graça de Deus nos alcançou, e em todos os lugares que nós estivemos, esse clamor que o apóstolo Paulo tinha havia sobre nós: Deus nos dê filhos nessas cidades. Deus quer que você gere filhos. Deus quer que você gere filhos segundo a medida dele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui ao Gálatas, ele fala assim: meus filhos, eu estou sofrendo dores de parto, até ver Cristo sendo vivificado, implementado, estabelecido na vida de vocês. Existe, sabe, um sofrimento paternal. Existe um sofrimento de gerar Jesus. Existe um sofrimento pelo qual uma mulher sofre dores de parto. Existe um sofrimento que vem do Senhor para gerar Jesus em vida de outras pessoas.
E a Bíblia nos diz que nós devemos ir por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Essa responsabilidade cabe a mim, cabe a você. E hoje, eu quero trazer para você na palavra, é uma palavra que eu já preguei para os jovens aqui, eu preguei na igreja lá de Porto Alegre, e não ia pregar hoje, mas esse entendimento de geração me trouxe. Abre comigo lá em Gênesis, a palavra que eu estava lá em casa, pintando as tampas e ouvindo a Bíblia áudio, essa palavra saltou aos meus olhos. Isso tem falado muito comigo, e eu quero trazer ao seu coração o entendimento de duas gerações que têm sido geradas nos nossos dias. Permita o Espírito Santo te fecundar nessa noite, amém? Gênesis no capítulo 4, no versículo 17, vamos ler. Se você estiver sem a palavra, compartilhe com alguém, né? Se está próximo de você que está sem a palavra, compartilhe. Se você estiver com a sua Bíblia no celular, por favor, deixa aí no modo avião, para que as notificações do Instagram, do WhatsApp, de qualquer outra coisa, não possa roubar a semente de Cristo. Lá em Gênesis 4, no versículo 17, nós vemos a geração de Caim sendo discorrida. Fala assim: coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusalém, Metusalém a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu luz a Jabal, esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome dele e de seu irmão Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E irmão de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. E 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. A palavra de Deus fala que Deus cria o homem, aqui em Gênesis, no capítulo 3. Deus cria um homem com um propósito estabelecido ali, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de fazer esse homem segundo a sua imagem e semelhança, e fazer com que esse homem dominasse e governasse a terra. Ele estabeleceu Adão naquele princípio, segundo a sua imagem, sem pecado, e a palavra de Deus fala que Adão, juntamente com a sua esposa, comem de um fruto proibido. E a partir daí, o pecado entra dentro do homem. E é interessante que nós vemos aqui na primeira família, na verdade, é como um desastre. Na primeira família nós vemos aqui Caim e Abel, onde a palavra de Deus fala que eles ofertam algo ao Senhor. E a palavra de Deus fala que Deus se agrada da oferta de Abel, está aqui em Gênesis 4, eu não vou ler. E é interessante que ao ofertar, ao agradar de uma oferta, a palavra de Deus fala que Caim, no seu coração, desejou a morte do seu irmão. E a palavra de Deus fala que, né, Deus tenta avisar, por alguns momentos ali, Caim, né, no versículo, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 4, no versículo 7, Deus fala a Caim, fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo contra ti, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E a palavra de Deus fala que Caim não consegue se conter, e a palavra de Deus fala que ele mata o seu irmão por inveja. Ele mata o seu irmão por não conseguir se dominar. E aqui nós vemos na descendência de Caim o que o pecado pode fazer em uma geração. Nós vemos da descendência de Caim o que o pecado pode fazer em uma geração. E nós vemos um princípio de estabelecer destruição em sua geração. Aquilo pelo qual Deus estabeleceu o homem de dominar a terra, de governar, de trazer ordem. A palavra de Deus fala que Caim não consegue dominar o seu pecado. Caim não consegue dominar a si mesmo. Caim não consegue estabelecer. E é tão interessante que nós lemos no começo que a primeira coisa que Caim estabelece quando ele gera Enoque, ele gera
um filho e ele estabelece uma cidade e dá essa cidade ao seu filho. Nós entendemos que essa geração de Caim é uma geração que não tem governo, não tem domínio sobre o pecado, sobre si mesmo, sobre as coisas. É uma geração que está apegada à terra, uma geração que está preocupada em edificar cidades, uma geração que está preocupada em ver seu nome sendo glorificado nessa terra, uma geração que está preocupada com reputação. É interessante que ele edifica uma cidade e dá ao seu filho e coloca o nome do seu filho, uma geração que está preocupada em dar coisas terrenas para o seu filho. Eu tenho certeza que todos aqui que são pais, são discipuladores, eles têm sonhos para o seu filho, terrenos. Não tem nada errado disso. Pensar numa boa faculdade, numa boa escola, de ter um nome, mas muito mais do que uma preocupação natural, irmãos, nós devemos entender que deve haver sobre nós um peso espiritual, uma responsabilidade, e gerar no coração dos nossos filhos algo eterno. E Caim aqui não somente peca, não somente estabelece, não consegue se dominar, mas ele começa edificando uma cidade, e dando o nome dessa cidade, o nome do seu filho. É como aquele pai que não consegue estabelecer um padrão de vida dentro da casa e tenta suprir com presentes, está entendendo? Tenta suprir com presentes uma ausência paterna, uma ausência de princípios. E Caim aqui começa a discorrer, e é interessante que nós vemos na sétima geração, exatamente na sétima geração, nós vemos um homem chamado Lameque, nós lemos. Esse homem, ele institui primeiramente a poligamia. Até aqui nós não vemos nenhum homem tendo duas mulheres, ele tem duas mulheres. O nome dele, Lameque, estabelece, o nome dele tem como origem aquele que é poderoso. É um homem que é formador de opinião no seu tempo. E a palavra de Deus fala que ele tem relacionamentos com Ada, que o original traz ornamento, e Zilá, que o original fala de sombra. Um homem que é poderoso e influente na terra, que estabelece em Ada algo luxuoso e externo, aparente. E em Zilá, algo que é sombra, que não é uma realidade, que não é como as coisas são. Então, ele se casa com um padrão religioso exterior e algo que não é verdadeiro, algo que é sombra. E ele estabelece nos seus filhos, e a Bíblia fala que Jabal começa a ter aqueles que habitam em terra, tendas e gado. Jubal é aqueles que começam a lidar com harpa e órgão, e Tubal-Caim é aquele que é artifício de bronze e de ferro. Homens que têm um bom desempenho nessa terra, homens que estabelecem um padrão para essa terra, um padrão, sim, de prosperidade dessa terra, um padrão, de tocar, uma habilidade nas artes, um padrão, aquilo fala do bronze e do ferro, depois ele vai falar da violência, aonde os armamentos são feitos através disso. Homens que estabelecem nessa terra algo com êxito, mas algo aparente e algo, desprezível aos olhos de Deus. E é interessante que ele finaliza, nós lemos aqui em Lameque, ele falou, o meu pai, ele matou uma vez, mas eu, após o meu pai chamado Caim, eu vou matar 70 vezes 7, eu vou vingar 70 vezes 7. Ou seja, uma geração que multiplica na terra a iniquidade. Uma geração que multiplica na terra, o pecado de Caim, o pecado de Adão, é multiplicado nessa geração. Quantos estão me entendendo aqui? Aonde você já viu esse termo 70 vezes 7? Quem já disse? Jesus. Quando ele está falando ali com Pedro, os discípulos perguntam ali em Mateus capítulo 18, os discípulos perguntam acerca de quantas vezes eu deveria perdoar o meu irmão. Jesus fala o quê? 70 vezes 7. Lameque estabelece nos seus dias, no seu tempo, um padrão de iniquidade, de sujeira moral, um padrão, de contaminação, de estabelecendo êxito nessa terra, totalmente distante daquilo que é o sonho de Deus. E eu quero que você olhe nesse momento o coração de Deus. Será que esse era o plano de Deus? Será que esse era o projeto de Deus para esse povo ao criar o homem? Será que era esse, o entendimento que Deus deveria ter? É tão interessante, irmãos, que você lê, nós vamos ler a geração de 7, Deus não fala da quantidade de anos que esses homens viveram, Não fala, não com a quantidade de anos que eles viveram, que eles tiveram os seus filhos, porque Deus não leva em conta, irmãos, os anos vividos no pecado. Salmo 90 fala, Deus me ensina a contar os meus dias.
para que o meu coração alcance sabedoria diante do Senhor. Deixa eu te falar algo, eu tenho uma palavra só sobre isso. Alguns textos onde é contado uma história e o outro texto é contado a mesma história e os anos não batem. E você vai olhar o entendimento, foram anos que o povo de Israel serviu a outros deuses. Deixa eu te falar algo. Deus leva em conta os anos que você anda na luz, com os seus pecados confessados, com a sua vida em santidade, vivendo aquilo que o propósito de Deus sobre a sua vida, amém? Então nós vemos aqui, irmãos, um nível de sujeira, um padrão de vida, um padrão, sabe, pelo qual não foi o projeto de Deus. Aonde esse homem não se relacionava com Deus, aonde esse homem perdeu a sua essência de ser a imagem e semelhança do próprio Deus, e aonde esse homem deixou de governar, e agora passa a ser governado pelas cidades, passa a ser governado pela violência do seu coração, pelo pecado que habita dentro dele, passa a ser governado pelas circunstâncias, se provê, homens que têm influência na terra, que estão preocupados com o luxo, estão preocupados com o exterior e estão preocupados em ser sombra, de fingir algo que não é. Será que isso é parecido com os nossos dias, sim ou não? Mas irmãos, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Repete comigo e fala assim: o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Continua no capítulo 4, lá no versículo 25. Vamos ler. Fala assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu um outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome Enos, e daí se começou a invocar o nome de Deus. Vamos ao capítulo 5. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho segundo a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 80 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, viveu Canaã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 180 anos e 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 962 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-se o nome de Noé, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém? Olha aqui para mim no nome de Jesus. Olha a misericórdia de Deus. A primeira vez que eu entendi essa palavra no meu espírito,
eu sentei com o Pedro e com a Isabela. E mostrei para eles a expectativa de Deus acerca da geração deles. Mostrei para eles que, do mesmo jeito que no capítulo 4, Deus levanta uma geração, Deus estabelece, através da descendência de Adão, a estabelecida geração de Caim, que se afunda no pecado, que se afunda nas coisas dessa terra. Do mesmo jeito, Deus, através do capítulo 5, Ele começa uma nova história. Ele começa do mesmo jeito o capítulo 4, como se não existisse. E Ele começa um novo padrão de vida, de santidade, de justiça, através da geração de Sete. Eu sentei com os meus filhos e eu falei, Deus quer estabelecer da vida de vocês dois um padrão diferente, de vida, de santidade. Se você for pegar, irmãos, tem muita coisa, inclusive, isso aqui eu tenho feito um estudo, eu coloquei numa planilha de Excel, nem gosto, e coloquei os anos para ver quem conviveu com quem, porque como eles viviam muitos anos, entendi aqui que Enoque, apesar de ser o sétimo, ele viveu 300 anos, 308 anos com Adão. E eu comecei a viajar na maionese assim da palavra, e entendendo o quanto, era passado um coração de Sete para Enos, aquele que invocou a Deus, Adão, e chegando em Enoque que andava com Deus, conversava com Adão, e Adão falava, toda tarde Deus vinha ter comigo, e Adão contando, e Enoque falando, eu quero ter também. Conversando com Enos, e Enos explicando como ele invocou a Deus, e eu comecei, irmãos, eu tenho mergulhado nesses textos. Se a gente fosse pegar o que diz cada um dos nomes, se você juntar, aponta para Cristo, mas essa noite eu quero chamar a sua atenção, porque a misericórdia de Deus te alcançou e você está aqui. E por essa misericórdia ter te alcançado, Ele tem uma expectativa que através de você saia uma geração de Sete. Ele tem uma expectativa que através da sua vida, um novo de Deus seja começado. É interessante, irmãos, que o nome Sete nos fala de substituto. A palavra de Deus fala que, pela perca de Abel, Eva fala, eu vou dar o nome dele a Sete, porque Deus nos deu um outro. E é interessante quando você vai entender acerca de substituto, você vai entender, se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 5, 1 Coríntios 15, você vai ver que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama Jesus do segundo Adão. O substituto daquele que não deu certo, a palavra de Deus fala que ele veio na nova. Abre aí para mim, Bruno, vamos ler aí Romanos capítulo 5, 12, só para você entender o que Sete significa. Romanos capítulo 5, versículo 12, se você for bom aí, abre comigo também, rápido. Fala assim, 5,12, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vai lá no versículo 17, fala assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em uma vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também renasce a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Sete nos fala de uma expectativa de alguém que substitui o primeiro Adão. Sete nos aponta a Cristo. Aonde por um só a morte reinou, o pecado reinou. O apóstolo Paulo está falando que agora, através de Jesus Cristo, existe uma geração de filhos descendentes que são justos diante dele. Através da morte de Cristo, irmãos, nós temos o privilégio de gerar algo novo para esse mundo. Através da morte de Cristo, nós temos o privilégio de gerar Cristo em nossa geração, de estabelecer um padrão bíblico. E Sete nos remete a essa esperança, a essa expectativa,
pelo qual vem Cristo através de nós, estabelecer um novo, um substituto pelo aquilo que Deus quer fazer através de nós. O pecado, irmãos, hoje eu estava conversando, hoje eu fiquei mais ou menos 2 horas evangelizando, um conhecido, muito conhecido, lá em casa, porque a manhã toda, eu falando de Jesus, ele falando, eu sou cristão, eu acredito no Jesus, e eu já conhecendo um pouco das filosofias que ele tem seguido, acerca do homem, né, no centro. Eu falei, deixa eu te perguntar algo, você acredita na doutrina do pecado? Ele falou, o que é isso? Você acredita que você é mau em sua essência, que a sua natureza é má, que o seu pecado é tão grande, que não tem dívida nenhuma nesse mundo que pode pagar, que a sua condenação é o inferno, que o seu destino é o inferno? Ele olhou para mim e falou assim, não, eu não acredito no inferno, eu acredito que o homem em si é bom. Eu falei, está aí o grande problema, do Cristo que você entende acreditar e do Cristo que eu entendo na palavra, porque Jesus falou de inferno muito mais do que o amor nos evangelhos, muito mais do que fé. E se você não entende o que é pecado, você não consegue entender o amor de Deus. Se você não entende o quão pecador você é, se você não entende, sabe, o quão impossível era você acessar a Deus, ter intimidade com Deus, estar na eternidade com Jesus, ser justo. Se você não entende o tamanho do seu pecado, o tamanho da transgressão que Adão fez lá na cruz, e isso recai sobre mim, é impossível você entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus, a quem muito ama, é quem foi muito perdoado. Quem entende o tamanho do pecado, o tamanho, sabe, da nossa iniquidade, o tamanho do nosso erro, o tamanho, sabe, da nossa distância, daquilo que é eterno, entende o amor de Jesus. Deixa eu te falar algo, quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais consciência de pecador você vai ter. Mais uma consciência que você não vale nada. Mais uma consciência que você é um imprestável. Maior a consciência, sabe, que não há bondade. Por isso que Deus estabelece, através do versículo 4, o versículo 25, capítulo 4 de Gênesis, Deus estabelece um novo começo, um Sete que é colocado no lugar daquele que fez a iniquidade, estabelece um padrão ali de Jesus vindo através da geração de Sete. E a primeira geração de Sete, irmãos, nos fala de Enos. Enos é aquele que invoca ao Senhor, aquele que tem um entendimento. E você pode perguntar, pastor, o que vem a ser invocar? Eu quero trazer alguns originais para que você possa entender. Invocar vem do hebraico kará, que é chamar, recitar, ler, gritar, proclamar. Invocar o nome de Deus, convocar, convidar, requerer, chamar, encarregar, designar e dotar. Invocar nos fala de um desespero de um homem pecador, que entende o quão santo e quão justo é o nosso Deus, e ele quer acessar de alguma maneira esse Deus. Ele quer fazer com que esse Deus seja Senhor e Salvador. Ele entende que por meio da sua justiça própria, por meio das suas boas ações, por meio daquilo que ele faz, é impossível ele agradar a Deus, e ele entra no lugar de invocar a Deus. Para a gente entender melhor, existe um texto lá em João, abre aí para mim, Bruno, João capítulo 1, versículo 12, aqui está no grego, mas são palavras sinônimas, né? São duas línguas, a Bíblia foi escrita em 3 línguas, no hebraico, aramaico e no grego, Novo Testamento. João, Evangelho de João 1, 12, abre aí para mim, Bruno. Fala assim, está aberto aqui para vocês, mas todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa palavra invocar, ali no hebraico, é sinônimo dessa palavra receber. Quantos aqui estavam, né, no curso, né, que foi dado, né, sobre salvação, que o pastor Geraldo, o pastor João, quantos aqui estavam na quarta-feira? A gente falou muito sobre isso, né? Sobre receber a Deus. O pastor Geraldo explicou isso muito bem. Essa palavra receber no grego, ela nos fala de pegar, de agarrar, de reivindicar, de procurar, de pegar algo e não largar, de confiscar, de apreender, de capturar, de colocar para dentro. Olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala que todos aqueles que receberam a Cristo, nos fala de todos aqueles que não simplesmente falam, eu entreguei a minha vida para Jesus. O receber nos fala de colocar um Deus para reinar por dentro.
nos fala de determinar, sabe, um padrão de que aonde eu não mando mais na minha vida, mas eu tenho um Senhor que me comprou pelo sangue, agora eu não mais mando, existe um Senhor que manda na minha vida, aonde eu não somente entrego a minha vida para um Jesus que é Salvador, mas eu entrego a minha vida a partir de agora para um Jesus que é o meu Senhor. E Ele nos mostra esse padrão de alguém que começa a invocar a Deus, alguém que começa a estabelecer esse trono por dentro, esse governo por dentro, alguém que estabelece, você vai ver na Bíblia, né, você vai ver homens que fazem altares diante do Senhor. Quando alguém estabelece um altar diante do Senhor, é alguém que está estabelecendo esse governo, essa dependência, sabe, esse entendimento que por mim mesmo eu não consigo. Invocar a Deus é quando eu abro mão da minha justiça própria, entendo que por mim mesmo é impossível acessar a Deus, viver uma vida santa, conseguir o céu. Invocar a Deus é quando eu entro num desespero e falo: Jesus, é só pelo Senhor. Eu não consigo fabricar nada, a minha justiça própria, ela não consegue comprar nada. Aquilo que eu faço de bom ou ruim, por mais que seja melhor do que no ambiente que eu estou, não vale nada diante do Senhor. E a minha dependência está em Ti, está entendendo? Nós temos que entender que invocar a Deus é trazer de volta o governo de Deus sobre o homem e o governo do homem sobre a terra. Estava conversando com o Calene lá em casa esse final de semana, e o Calene trouxe algo simples, mas tão profundo. Quando Jesus diz ali no Sermão do Monte: bem-aventurado os mansos, porque darão a terra. Muitas vezes a gente olha os mansos, né, aqueles com temperamento mais tranquilo, né? Você pegar lá em casa, né, você perguntar quem que é manso entre eu e a Paula, quem conhece mais de perto, no conceito humano, né? Vai falar que eu sou manso, a Paula é mais agitada, mais nervosa, né? A essência dela. Mas a mansidão dali não está ligada a um temperamento. A mansidão ali está ligado a pessoas que permitem ser amansadas por Deus. Pessoas que permitem ser dominadas por Deus. Pessoas que permitem, sabe, ser colocada no lugar diante de Deus, sabe? Pessoas que muitas vezes querem explodir e ele permite ser amansado por Deus. Pessoas que muitas vezes querem ficar quietas e Deus fala vai, e ele permite ser atinado por Deus. Pessoas que têm o governo de Deus sobre o seu coração. Sabe por que o pecado entrou no coração do homem, irmãos? Porque Adão errou no governo dele sobre a terra. Adão não permitiu que o governo do Senhor fosse sobre ele, e ele caiu e perdeu o governo. Repete comigo, fala assim: Enos nos fala de governo. Na 7ª geração nós vemos Enoque. A palavra de Deus fala que Enoque, e aí de uma maneira muito simples, Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala que foi tão... O relacionamento de Enoque para Deus foi tão profundo, tão profundo, tão profundo. E eu quero contextualizar para você viajar comigo, a ponto de Deus não aguentar de agonia lá no céu e falar assim: eu não posso esperar esse homem viver 900 anos. Está entendendo? É lógico que é uma viagem doida, que para ele não tem tempo, mas você está entendendo? Todos viveram 900 anos, mas Enoque não. Ele fala: não, esse aqui está tão próximo, tão íntimo, está tão junto, misturado, cheira tanto o meu cangote, está tão arrochado comigo, que eu não suporto esperar a morte dele. Está entendendo? Você está entendendo o nível de intimidade dessa geração? Um lugar, irmãos, aonde não havia lei nesse tempo, aonde não havia cultos como o nosso, não havia salão como o nosso, não havia um louvor abençoado como o nosso. Está entendendo? Um lugar onde era simplesmente andar com Deus. Está tomando banho, está indo para a escola, está lavando vasilha, está no trânsito de Goiânia e está andando com Deus. Está entendendo? Um padrão de intimidade e um padrão de simplicidade, que não tem nada a ver com o que a gente entende do que é religião. Não tem nada a ver, sabe, com os nossos ritos, com as nossas orações bonitas, sabe? É uma geração, é um entendimento que só quer Jesus.
só quer estar com Jesus, quer andar com Jesus, quer estabelecer. E a Bíblia fala que nos dias de Enoque, sabe, ele simplesmente decidiu andar com Deus. Como eu falei, eu fico pensando, Enoque chegando para Adão, e Adão, como é que era? Ele vinha aos fins da tarde? Era. E eu imagino Enoque no coração, falando assim, eu não quero só no fim da tarde, eu quero ele de manhã também. Eu não quero só Jesus no domingo, mas eu quero ele na segunda. Eu não quero só Jesus, sabe, no ambiente religioso, eu quero Jesus no ambiente talvez mais imundo que eu esteja, eu quero Jesus lá comigo. Você está entendendo? Ontem eu fui no aniversário do meu sobrinho, eles chamaram lá uma banda, um cantor sertanejo para tocar, e aquele somzão alto, né? E até o Pedro e a Isabel falaram assim, pai, mas era aniversário de criança, né? E que esse som e as músicas, né? Hoje em dia as músicas, o que fala nas músicas, misericórdia, apesar da minha geração também não leva muito em conta também, era feio também, acho que sempre foi feio, né? Mas o Pedro e a Isabela, e naquele ambiente, aquele som alto, aquela bagunça, e eu, sabe, evangelizando alguém que estava com problema no casamento, e eu ali no ouvidinho, e falando, salvação. Existe um Deus que não se limita a um ambiente religioso, irmãos. Existe um Deus que não se limita, sabe, aos nossos dogmas, às nossas doutrinas, ao que pode, ao que não pode. Existe um Deus que se manifesta na intimidade. A Bíblia fala que Deus está doidinho para contar o segredo dele para aquele que teme, sabe? Imagina que tem segredo de Deus que ele nunca contou para ninguém e ele quer contar para você. Está entendendo? O Eterno, que criou todo o universo, tem coisas que ele nunca falou para ninguém, ele quer falar para você. O salmista diz que o segredo do Senhor, a intimidade, é para aqueles que temem. E para esses que temem, ele vai mostrar a aliança dele. Deus está desesperado de pessoas que estão doidas para acabar o culto, não porque estão agoniadas para ver o Fantástico, ou para sair com seus amigos, mas estão doidas para cair nesse ambiente e ir para o quarto, para buscar o Senhor, está entendendo? Ele não está, sabe, ele não está esperando um Deus, mas ele tem tanta intimidade, que ele tem uma conexão tão profunda com esse Senhor. Existem padrões, irmãos, de relacionamento que eu e você possa ter com o Senhor. E você que está aqui nesse ambiente, a decisão é sua. A Bíblia fala que ele tinha multidão, que viu os milagres. Mas quem foi usado para expulsar demônio não foi a multidão, foi os 70. Oravam por pessoas, e pessoas que eram endemoniadas, enfermas, eram curadas e libertas. Só 70. Mas desses 70, a palavra do Senhor fala que quando Jesus começou a falar do Evangelho, eles foram embora e ficaram 12. Aonde Jesus contava uma parábola para a multidão, mas a explicação no detalhe, contextualizada, atualizada para eles, na linguagem deles, era só para quem? Para os discípulos, para os 12. Desses 12, quando ele ia orar no monte, ele não chamava os 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia fala que existia só um que deitava no colo de Jesus. Ele é tão metido que ele fala no evangelho dele que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Não é que ele era metido? Você está entendendo? Uma geração que não está preocupada com o que está acontecendo no mundo, mas uma geração que está preocupada em deitar no colo de Jesus. E nessa discorrendo, nós chegamos, nosso tempo está voando aqui, hoje eu estou mais lento, irmãos. Nós chegamos no Noé. E a palavra de Deus fala, quando fala de Noé, e aí eu quero que você vá comigo, lá no versículo, cadê? Noé, capítulo 6. A palavra de Deus fala que aumentou a maldade, que Deus, aqui, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Todos conhecem a história. A podridão do mundo chegou a um patamar que Deus ficou, me entenda, contextualizando, com nojo da criação.
Deus falou que aquele homem que ele estabeleceu ali no Éden, aquele sonho que ele teve, quando ele chega aqui no capítulo 6, ele olha para essa geração que estava acontecendo no mundo e fala: eu não consigo, eu vou ter que destruir a terra. Eu vou ter que acabar com tudo. Mas a palavra de Deus fala, e eu acho bom demais na Bíblia, quando fala do porém, quando fala, sabe, do mas. Versículo 8 fala: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Presta atenção. A geração de Sete estabelece Enos, aquele que invoca. Você vai ver lá na frente Noé, ele invocando a Deus, fazendo altares ao Senhor. Nessa geração, na sétima da geração, vem Enoque, aquele que andava com Deus. E Deus está falando para a gente na Bíblia que Noé também andava com Deus. Mas além de invocar a Deus, além de andar com Deus, a palavra de Deus fala que Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus o quê? Contemporâneos. Deus olha para a terra e fala: eu me arrependi, mas ele encontra numa casa, numa família, um homem justo e íntegro. E ele fala: eu não posso destruir, eu vou permanecer um Noé. Agora eu quero que você entenda algo. Noé, irmãos, nos mostra duas coisas bem distintas para que a gente possa entender. Noé estabelece e constrói uma arca durante anos, num tempo que não havia chuva. E ele falava: eu estou construindo uma arca porque vai chover. Com certeza ele era tido como um doido, mas ele falava: ó, Deus vai condenar essa terra. Deus vai mandar do dilúvio, vai matar todo mundo, mas quem tiver nessa arca vai sobreviver. A geração de Caim, vivendo no pecado de Lameque, está aqui, ó. Mas Noé estabelece um padrão de vida e de salvação para aquele lugar. Ó, tem uma arca aqui que está aberta. Até o último dia dele mandar do dilúvio, a palavra de Deus fala que Noé pregava um lugar de salvação para quem é da descendência de Caim. Noé nos fala de um lugar de salvação pregado, aonde há um entendimento de arca de Deus, de salvação de Deus, e quem entrar nesse lugar vai ser salvo. Mas Noé também, ele traz um padrão de condenação para o seu mundo, porque a Bíblia fala que ele era justo e íntegro entre os quê? Os seus contemporâneos. Presta atenção. Toda vez na Bíblia que você vê um padrão de justiça e santidade, fora do comum existe juízo, fora do comum existe juízo. Um exemplo simples: Ananias e Safira. A palavra de Deus fala que a glória de Deus veio tão forte, ali em Atos capítulo 2, eles sendo cheios de espírito, algo tão violento, que uma mentira fez com que num culto como esse houvesse homicídio, homicídio não, a morte. Eles foram mortos pelo Senhor por causa de uma mentira. Toda vez que você vê um padrão de justiça e santidade, um outro exemplo, se você quiser ler depois, lá em 1 Samuel fala de Samuel e os filhos de Eli. Enquanto não havia glória de Deus, enquanto Deus não falava, a Bíblia fala que os filhos de Eli aprontavam o que queriam, mas a partir do momento que Samuel começa a ouvir a voz de Deus, e se levanta um padrão de santidade e justiça, vem um juízo sobre os filhos de Eli. Olha aqui para mim, no nome de Jesus. Noé nos mostra dois caminhos, irmãos, muito claros. Você precisa entender que hoje aqui, sair com essa convicção no seu coração. Noé nos mostra um padrão de justiça e santidade tão violento, a ponto de condenar o mundo da sua época. Mas ao mesmo tempo Noé nos mostra um lugar de salvação, uma arca que é aberta, aonde pessoas possam vir e ser salvas. Porque eu falei com o Pedro e a Isabela lá em casa, eu falei assim: vocês dois carregam a arca do Senhor. Nós estamos aqui construindo, e na escola de vocês podem pegar os filhos de Caim e fazer com que eles entrem na arca e sejam salvos. Aqui no condomínio vocês podem fazer com que os filhos de Caim entendam o Senhor e entrem na arca. Noé nos mostra isso, lá em Mateus 24 fala isso, fala que nos dias do Filho do Homem será como nos dias dos dias de Noé. Comiam e bebiam, davam-se em casamento. Está entendendo? A volta de Jesus, irmãos, está muito próxima. E muitas vezes, pastor Geraldo, eu fico viajando, né? E aí eu posso falar com vocês aqui, não é nada, está gravado, mas qualquer coisa a gente edita, né?
Eu fico viajando, a Bíblia fala que o dia, a gente não vai saber do dia que ele vai voltar. Mas a Bíblia fala em Tessalonicenses que não vai ser de surpresa para aqueles que são filhos, não vai ser algo assim, sabe? Uai, mas eu não sabia que era nesse tempo. Lógico que existem várias evidências, a gente pode ficar com um culto falando para vocês de evidências acerca da volta de Cristo, mas eu começo a viajar nesses negócios aqui, né? A geração da década de 70, da igreja evangélica, vamos falar do Brasil, que é mais próximo da gente, é uma geração, vamos colocar, das irmãs do coque, para a gente contextualizar. Uma geração, irmãos, que apesar de dogmas, de doutrinas, mas era uma geração que o joelho era calejado, é uma geração que orou. Nós hoje somos uma consequência dessa geração. A gente falando da Deus é amor lá, né, pastor Calênio, né? 6 horas orando, clamando, sabe, pedindo por salvação, sabe, se juntava. Eu lembro direitinho, minha mãe, quando se converteu, irmãos, ela ia aqui nesses montes em Goiânia, irmãos, e pegava fogo em árvore, e pegava fogo em, sabe, em galho, chamava monte do foguinho. Elas começavam ali por volta das 11 horas e até 4 horas da manhã. Era tão doido, irmãos, os milagres. Certa vez, elas chegando a vigília dessa, na entrada de casa, um cara tenta assaltar, né, entra no carro e fala, sai do carro. E uma das irmãs, nova convertida aqui, nesses montes do foguinho, fala, em nome do Senhor Jesus, você não vai levar esse carro. E o ladrão assustou e saiu correndo. Pensa, só mulher, 4 horas da manhã. Foi um povo enos que invocaram a Deus. Aí vai viajando comigo aqui. Década de 90, a década onde eu me converti, anos 2000. Foi um tempo, irmãos, onde a gente não queria saber a hora de culto, a gente não queria saber, sabe para onde vai, a gente queria Jesus. Eu lembro direitinho, irmãos, a gente se juntava, os adolescentes da nossa igreja, e acabava o culto, a gente ia por casa de um, e na época não tinha pendrive, não tinha esse negócio, tinha aqueles Discman assim, e a gente tinha só um CD, era um CD do Davi Silva, Coração da Noiva. As músicas do Davi Silva, Coração da Noiva, era música assim de 30 minutos, a gente botava esse CD, moço, era 3 CD, um roxo, um amarelo e um verde, eu lembro direitinho. Irmãos, e nós colocava esse CD, irmão, ia a chapação, era assim, sabe, a noite toda, sabe? Nós queríamos Jesus, nós queríamos, sabe, ver Jesus, nós queríamos, sabe, ser íntimo dele. Uma geração de Enoque, que foi íntima de Jesus. E aí meu coração se enche de alegria, porque eu creio que a geração do Pedro, da Isabela, dos nossos filhos, vai ser a geração de Noé. Uma geração que o caos aí fora, irmãos, vai ser cada vez maior, mas uma geração que vai crescer com os princípios de justiça e de santidade. Tão forte, tão violenta, que vai fazer com que Jesus volte para a terra. O apóstolo Pedro fala, ei, não somente espera a volta de Jesus, mas apressa essa volta. Ou apressar essa volta, que eu preciso gerar uma geração de Enoque, de justiça, de santidade, que vai trazer Jesus para essa terra de novo. Apocalipse 21 fala, no versículo 12, fala que nos últimos dias, o sujo vai se sujar mais. O injusto vai ser mais injusto. Mas ele fala também que nos últimos dias, o santo vai ser mais santo. E o justo vai ser mais justo diante do Senhor. Quantos estão me entendendo? Os dias de Noé, irmãos, nos mostra que a volta de Jesus é iminente e que essa volta de Jesus depende de uma geração de filhos que eu vou estabelecer para essa terra com um padrão de justiça, de santidade, que vai trazer Jesus de volta para essa terra, que vai levantar o arca do Senhor, que vão, sabe, ser incontamináveis no meio desse mundo tão sujo. Irmãos, quando eu comecei a entender isso, presta atenção, eu não quero aqui ser leviano, ou ser pessimista, ou muitas vezes ser inconsequente. Pegue para mim, Renato, fazendo favor. Mas quando eu entendi esse texto, toda vez que, eu falei isso para os jovens aqui, foi na semana que começou a estourar, menino querendo matar menino na escola, aquela confusão toda, e policial, e no dia 20 agora vai acontecer. Irmãos, presta atenção, não que eu me alegrei com isso, mas quando eu olho notícias como essa, eu vejo a geração de Lameque se levantando. Mas ao mesmo tempo que se levanta a geração de Caim, de Lameque, existe uma geração de Sete se levantando, no mesmo tempo, está entendendo?
Semana passada, essa semana, saiu, né, nas redes sociais, um encontro dos satanistas lá nos Estados Unidos, e a mulher rasgando a Bíblia, pisando na Bíblia, e aquele trem, e falar do Brasil e tal, e os crentes tudo doido. Aí sai a notícia logo depois, 100 dos satanistas entregam a vida para Jesus lá na porta. Você está entendendo? A geração de Caim e a geração de Sete. Meu irmão, não fica preocupado se esse mundo vai ser mais satânico no dia de amanhã. Não fica preocupado se esse mundo vai ser mais endemoniado, mais ideologizado de gênero, mais, bagunçado. Não fica se atendo, não que você não tem que se posicionar como cidadão, não estou falando isso. Não fica preocupado com a sujeira desse mundo, a sujeira das escolas, a sujeira que vai viver. Não fica, porque do mesmo jeito que se levanta uma geração de Caim, há de se levantar uma geração de Noé. Há de se levantar uma geração de Sete, uma geração que vive os princípios do Senhor. Quando nós olhamos para esses 3 homens, nós vemos a restauração do princípio pelo qual Deus criou o homem. Nós vemos Enos sendo levantado, trazendo de volta o governo de Deus sobre a terra, aonde não mais eu sou governado pela terra, pelo dinheiro e pelas circunstâncias, indiferente do meu saldo bancário, indiferente se está bem ou mal a minha vida. Não importa, porque o governo vem do Senhor e Deus me chamou para governar. Eu governo sobre as circunstâncias, eu governo sobre o dinheiro, eu governo sobre essa terra. Quando nós olhamos para Enoque, o homem que perdeu, o acesso a Deus, a Bíblia fala que quando esse homem peca, ele se esconde de Deus. E ele faz para si folhas de figueira, ele faz para si, ele pega ali folhas para tampar a sua nudez. Esse homem que tenta se esconder de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus veste esses homens com lã, com vestes de animais, representando ali Cristo, tipificando Cristo sendo morto, um cordeiro que tampa a vergonha do homem. A palavra de Deus fala que lá Enoque restaura esse padrão de intimidade, de relacionamento, porque ele andava com Deus e foi transladado. E quando nós lemos ali Noé, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, através da geração de Noé, Deus restaura o padrão de ser a imagem e semelhança do próprio Deus. Ser a imagem e semelhança, o propósito pelo qual Deus nos criou, de governar a terra, de se relacionar com Ele, e ser a imagem e semelhança do próprio Deus, é restaurado através da geração de Sete. A pergunta que eu te faço essa noite: você está disposto a estabelecer essa geração através da sua vida?